Então vamos lá, galera, vamos falar mais um pouco sobre o momento que nós estamos passando hoje. O comércio está sendo reaberto, né? Em meio a essa pandemia. A gente sabe que não dá para ficar tudo fechado. Nós entendemos isso, que a economia não pode parar. Seria bom que se o governo fizesse um esquema para manter ali o auxílio emergencial, ajudar as empresas para que elas pudessem, né, não ter os custos com seus funcionários e de alguma forma paralisar por um tempo, né, fazer um lockdown e para a gente poder avaliar a nossa situação, o nosso país, né, e de repente até terminar, acabar com esse vírus. Porque o que acontece, galera? Nós estamos vendo o número de mortos e tal, a gente vê números na televisão, mas não parece que está acontecendo isso porque não é com a nossa família, não é com a gente. Quando é com uma pessoa que você conhece, quando é alguém da sua família, né, você já começa a pensar diferente. Porque o problema não é só o número de mortes, tem vários problemas nessa situação. O número de pessoas internadas entubadas, pessoas que passaram pelo risco da morte, sofreram nos hospitais, por pouco não morreram, né? Podem ter sequelas, podem ter traumas, podem ter um monte de coisa, pode desencadear outra doença. O número de pessoas recuperadas, porque não existe cura, não tem pessoas curadas, tem pessoas recuperadas. Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, essa imagem aí que vocês têm no vídeo. As pessoas estão amontoadas dentro do BRT. O BRT tinha que ter um sistema de exaustão, tinha que ter algumas janelas abertas, pequenas janelas, para poder fluir o ar. Sabemos que as partículas do coronavírus ficam no ar e as pessoas não ficam com a máscara corretamente. Nós não sabemos usar a máscara de forma correta, né? Então a pessoa dá um espirro, mesmo que seja dentro da máscara, vai contaminar o ambiente, né? E nesse tumulto que nós estamos, sem um exaustor, sem um sistema de algo para puxar esse ar, fazer a troca desse ar, muita gente vai ter o vírus. Eu até penso que não existe pessoas assintomáticas. A gente fala assintomático, mas eu acredito que essas pessoas são assintomáticas porque talvez a carga viral, né, que entrou nelas não seja tão grande o suficiente para poder causar algum efeito nocivo à saúde dela. E talvez essa pode ser uma chance de cura, né? Ser exposto a uma pequena dosagem do vírus para que o organismo crie uma defesa e fortaleça esse organismo, e a partir do plasma dessa pessoa, esse plasma possa ser colocado, transplantado para um paciente mais idoso, uma pessoa que esteja mais fraca, mais debilitada, com algum problema de saúde, até mesmo feito antes da pessoa cair doente, né? Para que a pessoa possa ter uma imunidade. Talvez isso seja prevencível. Mas nosso país é totalmente largado nessa questão. Há um abandono do governo, da prefeitura, da presidência. Então, estamos abandonados de todas as formas possíveis. As pessoas estão fazendo lei, estão fazendo hospitais de campanha. Gente, esses hospitais são de emergência, não são coisas básicas. Nem todos têm respiradores suficientes. Então, uma massa de pessoas trabalhando, sem um revezamento, talvez mudar a escala de trabalho, 12/36, a metade da população trabalha um dia e a outra metade trabalha em outro dia. Talvez minimizasse isso. A gente tem que fazer regras para minimizar e estudar se aquilo que nós estamos fazendo está dando certo. Aí você tem muita desinformação. Esses dias, uma infectologista aí falou que o assintomático não transmite o vírus, tá? E, olha, gente, tem muita coisa que as pessoas devem ganhar dinheiro para falar. É muito idiotice você pensar que uma pessoa que é infectologista, que estuda isso, vai falar uma besteira dessa sem ganhar alguma coisa em troca, gente. Sabe? Tipo, outro dia eu conversando com as pessoas e pessoas dizendo, não, pessoas assintomáticas não transmitem o vírus.
né? Aí eu falei, mas que informação é essa? Isso não é viável. Porque se a pessoa é assintomática, ela não transmite, o plasma dela então vai servir para alguma coisa. Então tem uma coisa que não está batendo aí. Aí no outro dia vem a informação de que a mulher estava se baseando num estudo, aquela desculpa esfarrapada, que a gente já sabe que já era pré-existente essa desculpa. Né? Ela é uma coisa premeditada, a pessoa já faz, não por desatenção ou desconhecimento, ela já faz para poder fazer algo ali, dar uma ênfase a algo e depois volta atrás. Isso é comum, cara. Isso você vê jornalismo fazendo isso direto. O cara erra o nome de propósito de alguém, o cara fala uma coisa e depois no final do jornal ou na outra semana ele desmente aquilo, pede desculpa, mas só que aquela pessoa que viu o jornal na semana passada e não viu nessa semana já ficou com aquela impressão ruim. Aí ela vai e coloca na internet, ela sem querer compartilha uma fake news. Então é isso que acontece, cara. É uma desinformação atrás da outra. Então, galera, o Rio de Janeiro está cometendo o mesmo problema de São Paulo. As pessoas já estão largadas, pessoas já estão se amontoando em festas, em bares, e não tem autoridade para poder fiscalizar isso, sabe? Tem um monte de salão de festa aí, rolando festa. Eu sei que você gosta de festa, eu sei, cara, mas é um momento de patriotismo, é um momento de você pensar que quando você está ali numa festa, sem máscara, você está transmitindo o vírus que outra pessoa vai morrer. É um crime premeditado. Você está transmitindo o vírus. Eu não entendo como as pessoas são tão cegas que não conseguem compreender isso, cara. Não conseguem, na verdade compreende, mas não dão devida atenção a isso. Então, já que não dão, tem que ter medidas mais rígidas, sabe? O Brasil, ele sempre paga o preço primeiro para depois resolver as coisas. É sempre a porcaria de pagar o preço primeiro. Você pode ver pela Polícia Federal, por exemplo, demora 20 anos para eles pegarem os caras, porque querem fazer todo aquele trâmite, depois aí o Netflix vem e faz um filme a respeito. Sabe, é tudo uma coisa cinematográfica, não tem trabalho prevensivo, né? Não tem um trabalho de o cara começou a roubar, já vai lá e prende ele. Não, o prefeito da cidadezinha tá lá, ó, roubando anos e anos e anos. Quer dizer, quando prende o cara, o mal que ele já fez naquela cidade é muito grande. Crianças ficaram sem merenda, crianças podem ter morrido de desnutrição, crianças não tiveram direito a uma boa educação, já cresceram, porque a Polícia Federal demora muito. E são coisas que estão na cara, porque você tem contas, você tem um tribunal de contas, né, que se não está conseguindo fiscalizar aquilo é porque também está ganhando algum. E eu sempre acredito que essas pequenas prefeituras, elas roubam para os grandes políticos, sabe? Elas fazem aquilo e as autoridades fazem vista grossa porque elas financiam os grandes políticos. Aí uma vez ou outra eles colocam como bode expiatório alguém, tipo assim, alguém que aceitou aquela função, entrou, só que ele tá ali para se ferrar, só que ele nem sabe. Essa raça de pessoa, cara, é um tipo de pessoa tão maldita que deveria ser expurgado do nosso país. São pessoas que não têm amor nenhum ao próximo, elas só pensam na família delas, no que é bom para elas. Elas não têm amor ao próximo. Elas não estão nesse mundo para fazer o bem a ninguém. O nível da maldade humana é uma coisa terrível, né? E você vê essa maldade em pessoas que se disfarçam de anjo de luz, pessoas que se disfarçam de religiosos, em todas as esferas de religião. Né? Eu falo mais da parte dos crentes porque é a parte que me cabe, é a parte da onde eu cultuo, né? O cristianismo, ser crente no Brasil hoje em dia. O que é ser crente no Brasil, cara? É compactuar? Será que é compactuar com esses líderes imundos, né? Que só pregam prosperidade? Você pode, cara, a quantidade de igreja que existe no Brasil, você não para pensar nisso? Já era para o Brasil estar convertido, só que o Brasil está totalmente o contrário da conversão.
Então, se existe tantas igrejas e não tem conversão, é porque o país, não é porque as pessoas são rebeldes, não, cara. Existe a questão da rebeldia, mas se você tem inúmeras igrejas, com inúmeros pastores, com enviados de Deus que têm poder em suas palavras, com certeza muitos corações estariam dobrados diante de Jesus. Muita gente estaria... Mas por que não tem muita gente? Porque há um escândalo. Há muitos escândalos. As igrejas são sempre envolvidas em escândalos financeiros, e quando elas estão nessa avareza, com certeza existe muita coisa mais suja por debaixo daquilo. E a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser proclamado nos telhados. Deus traz à luz. Eu não entendo como as pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? É isso que me dá raiva. Porque eu esperava que o presidente da República, o Bolsonaro, fosse o presidente da República. Por quê? Porque a nação está tão cega quanto aquilo que eles consideram como líder espiritual, que com certeza ia votar em qualquer idiota. Com certeza. Isso é cegueira espiritual. A pessoa não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ela não sabe, ela lê a Bíblia, mas ela não entende. Sabe? Ela não entende que tem questões que cabe a gente discernir. E quando um cara desse, ele ainda vem para a religião, se batiza, ou igual o Trump fez lá nos Estados Unidos, né? Pousou em frente à catedral lá, a catedral católica, eles na verdade estão afrontando a Deus, né? Porque, cara, você não posa de religioso se você não é religioso. Você não posa. Mas o diabo, ele faz isso. Entende? Ele sabe que ele não está demonstrando nenhuma afeição à religião. E ali ele vai lá e posa. E justamente uma afronta a Jesus Cristo, porque não faz isso em outra religião, né? E então você vê todo dia uma afronta. Fazem as mazelas dele, as cagadas deles, e depois vão lá, né, em meio à pandemia, pessoas morrendo, e como se fosse a declaração, aqui, ó, continua aqui, o que você vai fazer, Deus? Sabe? Eu acho que seria bom, cara, que as pessoas vissem as pessoas internadas, o que elas passam. Tinha que ter um documentário forte mesmo, para sensibilizar o povo. As pessoas veem mesmo o que acontece com a pessoa, paciente de coronavírus, como ela é entubada, o que ela sofre. Porque, cara, quando você está aí, enquanto você está aí nas festas, no evento, sem máscara, sem luva, sem proteção, você está fazendo com que aquelas pessoas estejam sofrendo. Você acaba se tornando responsável pelas pessoas. Só que o cidadão não pensa nisso. Não, o que importa sou eu, sabe? O brasileiro é meio americanizado, só se importa consigo mesmo. Tem um montão de gente que apoiou o presidente e tal. Daqui a pouco tomou uma ferroada, tipo os reitores das universidades. Quantos desses votaram em Bolsonaro? Agora tomaram uma ferrada. Eu sei que muita gente não votou, mas muita gente votou, tomaram a ferrada. Aí, quando toma a ferrada, não mantém o seu voto. Por quê? Porque me prejudicou. Me prejudicou, então não merece mais o meu voto. Mas quando mereceu o voto? Enquanto estava prejudicando os outros, show de bola. Né? E a população é tão infantil. Bota declaraçãozinha no Facebook, declaro que eu não votei em Bolsonaro, aí eu abro mão do auxílio emergencial, como se o dinheiro fosse dele, né? Como se ele não estivesse fazendo mais do que a obrigação dele. Na verdade, ele queria dar só os R$200, né? Na verdade, nós todos sabemos, para você ver o nível de mau caratismo. Aí a pessoa fala assim, mas tem muita gente que nem trabalha, recebeu gente. Isso é dinheiro de imposto, isso é dinheiro de todo mundo. Se o cara vai fumar o dinheiro, se ele vai limpar o traseiro dele com dinheiro, isso não me importa. É direito dele. É direito. Entendeu? Então, o cara pelo menos o cara não está comprando uma arma, não está matando ninguém, né?
Então, se ele estiver comprando uma arma e matando alguém, seria pior, mas pelo menos não está fazendo isso. Ah, mas o cara fumou, cheirou, isso é problema de cada um, cara. Cada um se alimenta da forma que acha que tem que se alimentar, né? Tem gente que se alimenta com o nariz, né? Tem gente que prefere maconha ou cocaína do que comida. Isso é problema de cada um, né? E em plena pandemia, cara, tu tem tiroteio dentro de comunidade, deixa esse povo cheirar a droga que quiser, cara. Deixa ele fumar o que quiser. O que se pode fazer, cara? Essa guerra nunca termina. Eu sempre falo, a droga chegou, a arma chegou ali, o governo já perdeu a batalha, cara. Já perdeu. Tem que repensar a estratégia para que não se chegue, porque depois que chega, você vai fazer guerra ali. Faz essa guerra lá no Leblon, faz essa guerra na Barra da Tijuca, que eu quero ver. Porque lá também tem um montão de traficantezinho, tem um montão de nego vendendo droga sintética e não se faz guerra aí. Mas no meio da população pobre, que já não tem direito à educação, uma educação de qualidade, não tem direito a uma saúde de qualidade, porra, ainda querem acabar de matar o pobre, não tem direito a ter sossego, não tem direito a ter tranquilidade. É um bang-bang. O cara chega, aquela trocação de tiro, aí depois vai apurar os fatos. O que resolveu? Resolveu o quê? Ah, nós apreendemos tantas armas, que muitas vão ser revendidas pelos próprios que pegam muitas vezes, que é uma vergonha, as pessoas que usam farda viver na corrupção. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Sabe? Não tem bênção de Deus nisso aí, não. Mas as pessoas querem viver dessa forma. Cada pessoa tem direito de escolher o que quer da vida, mas as consequências também, aí cabe a Deus. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos primeiro acabar com a corrupção. E isso só vai acontecer, cara, quando a população enxergar o peso do seu voto. Coloque gente do povo, cara, na política. Mas não coloque um ou dois, não. Tem que colocar em massa. Em massa, porque tem uma massa muito suja lá. Talvez dessas massas que você vai colocando, essa mudança, vai clareando ali a política, vai jogando para fora. Mas o que nós vemos é o nepotismo político. Rodrigo Maia, filho do César Maia, fez aquela Cidade da Música. O César Maia fez coisa boa. Antigamente, na época do César Maia, o remédio do aposentado chegava pelos correios. Tem coisa boa? Tem coisas boas. Mas eu não bebo água amarga e doce ao mesmo tempo, não. Eu só bebo água de um tipo. A água tem que ser água comum, sem cheiro, sem cor, sem sabor. Sabe? Mas pelo menos fez alguma coisa de bom. E também fez aquela porcaria da Cidade da Música que só serve, como eu sempre digo, para os ricos ficarem ali fazendo exercício de manhã. Porque pobre não entra ali. Eu não entendo como que se gasta um dinheiro público para uma coisa que o pobre não tem direito de usar, cara. Isso não me dá... Isso me enoja. Eu lembro que há uns anos atrás, a polícia eu tive que chamar a polícia para poder ficar numa praia, porque botaram um isolamento do lado de um hotel, numa praia, se eu não me engano, lá em São Conrado, por lado de lá daquele lado de lá de São Conrado, e uma faixa da areia pertencia ao hotel, que ali só ficavam os ricos. Eu falei, eu quero ver quem vai me tirar daqui. E arrumei uma confusão lá com os segurança lá. Por quê? Porque a praia é pública. Como é que você pega e bota uma faixa, que só vai ficar gente rica? Isso não existe. Você sabe que tem um montão na Lúcio Costa, por exemplo, na Rua do Canal ali, tem um montão de lugar ali que eles não deixam fazer ponte. Os caras têm que atravessar com um botezinho, né? Pagar R$1 para atravessar. Por que não faz a ponte? Porque eles não querem os pobres indo para as praias do Rio, como se as praias fossem deles. Eu não entendo como o Luciano Huck tem uma ilha. Como esses caras compram uma ilha. Eu não entendo. Como que uma pessoa tem uma ilha? O troço é do povo. Aí o pobre não pode ter direito a uma moradia, mas o rico tem uma ilha. Às vezes nem paga os impostos. Esse país aqui, um montão de empresa, tá lá, o cara abre várias filiais, mas não tem dinheiro para pagar a dívida que tem com o governo. Mas abre todo dia filiais novas, contrata um monte de gente, mas o dinheiro do governo não paga. O dinheiro que ia vir para os impostos, não paga, porque já criou-se um hábito
de fazer aquilo e depois negociar lá na frente, e só quem se ferra é o povo, porque é o dinheiro que voltaria para o povo. E esse dinheiro que vem, os que eles pagam, o governo ainda tem uma maneira de sair com esse dinheiro. Então, sempre vai existir corrupção, talvez, sempre vai existir. Mas a gente tem que minimizar, porque chega um ponto em que a corrupção toma conta de um país. Quando você chega num hospital que você não tem remédio, você não tem atendimento, você não tem médico especialista no assunto, você saiu da tua casa, isso que eu não compreendo. A saúde pública tem que ser totalmente repensada. Quando você sai da sua casa, você não tem noção se vai ter médico naquela instituição. Então, para isso, você tem internet, cara. Tinha que ter tudo fiscalizado de forma online. Ou seja, você sai da sua casa, eu quero saber se tem um médico tal no hospital tal. Cara, pro governo, na lista de pagamento, o cara está trabalhando. Aí você chega lá, sabe onde o cara tá? O cara tá atendendo um hospital de maluco particular para ganhar o dele, no horário de expediente dele. É isso que acontece no nosso país, cara. O médico sai para pagar a conta, o médico tem a vida boa. Ele atende a hora que quer, sabe? Não há, é uma confusão terrível. É uma confusão terrível, né? Fora os médicos falsos, né, que tem muitos aí na rede particular. Médicos falsos que os próprios enfermeiros começam a descobrir quando o cara começa a receitar coisa maluca, quando começa a mandar misturar remédio com outro remédio para dar injeção. O paciente está lá. A morte, ele nem sabe. Por isso que a gente tem que sempre orar, né, antes de tudo, porque para que Deus não permita que um desgraçado desse, um maconheiro desse, não te injete uma porcaria que vai te matar. Porque é isso que eles são, os desgraçados. O cara é médico falso, o cara consulta tudo na internet, né? Tem um montão de médico aí que não sabe porcaria nenhuma, que está consultando tudo na internet. Médico de psiquiatra, então, cara, o que tem de gente querendo ganhar dinheiro das farmácias para empurrar um monte de medicação e acabar com você, deixar você maluco, você não entende isso. O cara vê em você uma maneira dele enriquecer, cara. Você duvida disso? Olha os médicos que às vezes você vai lá, se o cara tem plano de saúde, isso eu já vi. Mas, não, essa cirurgia não cobre pelo plano de saúde, não, tem que fazer particular. Aí a pessoa que paga anos e anos de plano de saúde vai lá e faz a cirurgia. Mas eles matam o cara na cirurgia, cara. Eles acabam a cirurgia, tá tudo bem, depois o cara morre. E é tal de implantar coisa que não precisa, e quando precisa coloca um implante de coisas de péssima qualidade. É isso que você vê. E já tem conchavo com funerária. Que tipo de pessoa é uma pessoa assim? Que tipo de paz que uma pessoa dessa tem, cara? Não dá para entender. Por isso que eu falo, o inferno existe? Meu irmão, tem que existir. Tem que existir. O inferno tem que existir. Por quê? Porque tem muita gente ruim nesse mundo aqui, cara. Tem muita gente fazendo ruindade com os outros. Tem muita gente cruel. O inferno tem que dizer. Eu não digo que às vezes o cara chega em casa, vê a mulher com outro cara naquela doideira da situação, acaba matando o cara. Ele tá errado, mas uma coisa fez com que ele chegasse àquele ponto, sabe? Não estou justificando o crime, jamais, mas até tinha algum motivo. Agora, o motivo dessas pessoas é o dinheiro, é a ganância. E nós estamos vendo. E, cara, se há um idiota no poder, né, é porque os que elegeram estão bem representados. Os governantes que nós temos